A abdominoplastia é uma técnica que já existe há muito tempo, desde a década de 50, mas principalmente na década de 60 é que se começou a definir melhor técnicas que fossem produtivas e com uma possibilidade de se esconder melhor a cicatriz. E nessa etapa da década de 60 para até a década de 80, sempre se utilizou cicatrizes que fossem retas na região do quadril. Isso, com o tempo, houve uma evolução da moda em termos do biquíni, maiôs, e essas cicatrizes começaram a aparecer. Aí então houve uma necessidade de um novo estudo na cirurgia plástica para mudar um pouco a posição dessas cicatrizes. Então começou-se a diminuir o tamanho, a extensão delas, e aí começou a entrar mais na região do quadril. Do ponto de vista muscular, toda mulher, principalmente as que já tiveram filhos, geralmente elas desenvolvem uma flacidez muscular, se elas não trabalham com esse músculo com exercícios frequentemente. Então o abdômen ele gera uma flacidez que a gente denomina de diastase do músculo reto abdominal. São dois músculos paralelos na parte anterior e isso faz com que haja uma dilatação e a linha alba, que é o que une esses dois, se afasta mais. Uma vez que faça a incisão e descobre-se toda essa parte da pele e gordura, a gente expõe essa parte muscular e essa aponeurose, que é essa capa que envolve o músculo, semelhante que nem uma capa branca naquela carne de picanha, aquela capa se chama aponeurose. Então ela é mais fibrosa, mais firme, ali se faz a pontuação e se dá o entrelaçamento para que se feche aquela parte laceada, que é a diastase, ou seja, dilatação. Uma vez feito isso, você vai ter um abdômen mais plano. Só que ele não se define exclusivamente só por essa fixação. Isso é o que a técnica faz. A pessoa também tem que fazer por si. Porque a alteração hoje que tem se estudado com a alteração alimentar, ou seja, a pessoa ganha e perde peso, essa montanha russa de alteração do peso, faz com que muitas vezes o abdômen, principalmente lá na parte interna, tenha a gordura visceral. E essa gordura visceral que está entremeada com os intestinos faz com que aumente a pressão para fora. E, consequentemente, mesmo o músculo tendo sido laceado, amarrado, ele pode voltar a lacear. A cicatriz depende de cada corpo. O meu chefe, durante minha residência, o Dr. Bozola, sempre mencionava o seguinte: cada corpo tem a cicatriz que merece. Ou seja, se o quadril da pessoa é muito distendido, muito largo, é óbvio que a cicatriz vai discorrer um pouco mais longa, porque provavelmente a pele também vai acontecer. Essa necessidade vai principalmente de encontro a evitar que fique aquelas elevações laterais, que são vulgarmente chamados de orelhas. A parte de anestesia sempre vai depender do grau dessa cirurgia. Se vai ser um abdômen só, se vai ter uma lipoaspiração associada, se o tipo do abdômen é um abdômen demorado, por exemplo, tem abdômenes que podem demorar 1 hora, outros podem demorar 3, 4 horas. Depende muito do que vai ter que ser feito de acordo com o diagnóstico que eu mencionei. Mas, em média, se leva 2 a 3 horas uma abdominoplastia. O primeiro mês é muito importante, porque é onde tem muito inchaço, muito risco de hemorragia, de descolamento da sutura do que foi feita no músculo, podendo gerar uma falsa hérnia. Isso depende realmente, às vezes, de esforço que o paciente levanta e senta frequentemente. Então, dependendo do jeito que ele se comporta, pode levar a esse tipo de situação. O resultado sempre vai ser em torno de 3 para 6 meses. Se for menor, vai aparecer mais cedo. Se for maior, devido ao inchaço, mais tarde.